às 6:30 da manhã. Ouça. Proclamar a palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Atos Pires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 3, de 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correndo-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 4º domingo da Quaresma, dia 27 de março. Já começamos a experimentar as alegrias do domingo de Páscoa, da ressurreição. Por isso a igreja hoje se reveste com a cor rosáceo para nos lembrar que a alegria está próxima. E hoje nós temos com o Evangelho, Jesus conta uma parábola para aquele povo que estava diante dele, sobretudo os publicanos, os pecadores, mas também os fariseus e os mestres da lei que estavam criticando Jesus porque acolhia os pecadores. Então Jesus conta a parábola do Pai das Misericórdias, que é uma grande parábola do capítulo 15, dividida em 3 cenas: a ovelha perdida, a moeda perdida e agora o filho que se perde, mas é reencontrado pelo pai. Aquele menino, o mais novo, ele pede a herança ao pai. E quem pede a herança, nós só recebemos a herança quando os pais morrem. Então ele comete um assassinato. Ele mata o pai em sua mente. Ele agora não tem mais o pai, porque ele pediu a herança. E aí sai para curtir esses bens, confiando só nas coisas do mundo, como muitas vezes as pessoas hoje fazem. Matam Deus e sua vida e começa só a esbanjar com os bens materiais e coloca o sentido de sua vida nos bens materiais.
Mas esses bens materiais, o dinheiro que aquele jovem tinha, era passageiro e acabou. Quando acabou, ele caiu em si. E que bom que ele caiu em si a tempo. Quantas pessoas não caem em si a tempo para voltar-se à casa do Pai, que acabam se perdendo no caminho? Ele passa fome, então diz nem a comida dos porcos, que é a pior das comidas, ele podia comer. Ele fala: na casa do meu Pai há muito pão até para os empregados. Este pão aqui não é o pão somente material para nós, é o pão da Eucaristia que sustenta a nossa vida e que nós precisamos dele. Sem a Eucaristia nós não conseguimos viver. Nós vamos nos tornando pessoas desnutridas na fé. E aí esse jovem volta para a casa do pai para ser um empregado. Mas olha que bonito, o pai estava esperando o jovem, porque quem tem esperança jamais desiste. Com certeza, todas as tardes, aquele pai ia para o alpendre da casa observar no horizonte, porque ele tinha esperança que o filho ia voltar, porque quem ama jamais desiste. E Deus jamais desiste de nós. Ele sempre está nos esperando o nosso retorno. E ali o pai não diz uma palavra quando o filho retorna em direção ao filho, porque o filho não precisava de sermão. Quando o filho volta, o pai corre, abraça-o, e o filho tenta falar e o pai não responde a ele, simplesmente manda que traga uma túnica para dar dignidade, um anel para marcar a aliança, a sandália para marcar que ele pertence ali também, está sob os cuidados do pai. Devolve a dignidade àquele menino. Ele não fala ao filho, ele fica muito feliz e manda fazer uma festa porque o filho ressuscitou. Estava morto no pecado e agora volta à casa do Pai. Quantas vezes nós precisamos passar por isso, meu irmão, minha irmã? Se você está distante de Deus, retorne. Deus está com saudade, Ele está esperando como aquele pai esperava por o filho que estava fora de casa. Mas a segunda parte é o irmão mais velho. O irmão mais velho ficou com o pai. Mas será que o irmão mais velho tinha o pai como pai ou como patrão? Observe a fala dele. Quando chega, que vê aquela festa, fica incomodado e um dos empregados diz: olha, ele pergunta aos empregados o que está acontecendo e um deles diz: olha, foi seu irmão que voltou. Ele não entra em casa, chama o pai fora de casa e dá um sermão no pai, dizendo: olha, eu estou sempre contigo, trabalho sempre, e você não me deu nenhum cabrito para que eu pudesse festejar. E agora esse seu filho, que esbanjou tudo, volta e você faz uma festa. Observe que o filho mais velho agora comete um homicídio. Ele não fala mais meu irmão, ele fala seu filho. Se ele trata o irmão como só filho do pai, ele corta a relação com o pai. Ele não considera mais aquele homem como pai, porque ele não está falando do irmão como irmão. No início é o filho mais novo, e agora é o filho mais velho, porque ele se arroga o direito. Ele queria que o pai desse, mas o pai diz: eu não precisaria dar nada, porque tudo que é meu é teu. Você está em casa. Meu irmão, minha irmã, infelizmente, muitas vezes as pessoas que já estão na caminhada como esse irmão mais velho, quando vê alguém retornar e vê essa pessoa bem na comunidade, feliz, e a comunidade fazer uma festa, enche o coração de ódio, de raiva e acaba se afastando de Deus. Quem somos nós nesse evangelho? É bom se perguntar nesse dia de hoje: quem sou eu nesse evangelho? Eu sou o filho mais novo, que está aí saindo pelo mundo, ou que já retornou também e não deixa de ser o filho mais novo. Eu sou o filho mais velho, que se fecha em si, é arrogante, quer que o pai não acolha o outro irmão, porque se acolher o outro irmão não tem espaço para ele, não entendeu nada, porque o pai, no coração do pai, tem espaço para os dois com sobra. O pai ama, quem ama não divide, quem ama só soma. Você é o pai que está acolhendo, ou que precisa acolher alguém que saiu, precisa perdoar, precisa dar o perdão a uma pessoa. Quem é você nesse evangelho? Gostaria que você pensasse nesse dia de hoje sobre isso, nesse quarto domingo da Quaresma. Faça a opção fundamental por Deus. Entre na casa do Pai das Misericórdias, seja acolhido por Ele, porque só nessa casa nós encontramos salvação.
Que o Senhor nos abençoe e ilumine, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Proclamar a Palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Watos Pires.